Eu juro pra ti, eu quero me tornar uma pessoa, eh, que é um pouco mais expansiva. Uhum, Eu vou te dizer que hoje em dia eu sou muito mais expansivo do que eu era antigamente, porque eu treinei. uhum. E eu fiquei caricato por algum tempo, muito provavelmente. E eu acredito que a gente deva ser caricato em certo momento, sim. Porque Sim, assim, ó, sim. se eu não vou treinar pra ser essa tal pessoa, eu nunca vou chegar lá. Então, em Não, algum é. momento, tu vai ficar naquele ar de, nossa, que coisa estranha que eu tô Uhum. fazendo. Depois aí tu vai ser estranho para os outros, porque tu vai estar muito caricato. Mas depois de treinar tanto, tu vai chegar num momento que vai Vai ser parecer natural. mais natural. Mas assim, ó, como é que tu pode ensinar uma pessoa que é muito retraída, assim como eu já fui, muito tímido, não era expansivo? Não que a gente é necessário ser expansivo. Vamos lá, né? Uhum. Todo mundo tem a É, liberdade de ser quem quiser. sim, sim. E se a pessoa nota você de alguma forma, é dela, Uhum. né, isso tem muito mais a ver sobre ela do que a ti, né. Aham. Mas como é que é uma pessoa que é muito tímida, muito envergonhada, o corpo sempre retraído assim, Uhum. ela pode querendo, né, claro que ela Uhum. precisa querer, ela pode sair dessa timidez corporal para ser um pouco mais expansiva sem parecer estranho? Ângelo, tem um exemplo que eu gosto de trazer, que é de um jornalista muito conhecido por nós todos aqui no Brasil, e eu gosto muito dele, admiro ele, que é o Tadeu Schmidt. Tá, eu gosto dele. O Tadeu Schmidt, que trabalhou no Fantástico muito tempo, agora trabalha no BBB, e ele deu uma entrevista, esses tempos, e ele falou que ele é extremamente tímido. E quando você vê o Tadeu na televisão, o Tadeu Schmidt, jornalista, comunicador, apresentador, você diz que ele é tímido? Você não diz que ele é tímido. Por quê? Porque ali ele está fazendo uso de técnicas, das técnicas que ele domina, que provavelmente ele treinou muito, como você já fez. Ele treinou bastante para que ele chegasse naquele momento ali. Então, é perfeitamente possível que uma pessoa tímida seja um ótimo orador, um ótimo comunicador, porque isso não existe uma relação entre você ser tímido e você não dar certo para a comunicação. Pelo contrário, muitas vezes pessoas mais tímidas, mais quietinhas, elas são mais focadas e acabam se dedicando mais, porque elas sabem que elas precisam dar mais dedicação para aquilo ali e por se dedicarem mais, crescem mais. Às vezes a pessoa que é muito expansiva, ela está muito confiante de si e essa confiança exagerada acaba tirando a naturalidade dela. Mas assim, vamos lá, respondendo sua pergunta de maneira objetiva. O que eu faço se eu sou muito tímido? Que exercícios que eu posso fazer para melhorar essa timidez e me tornar uma pessoa mais comunicativa? Eu tenho 3 exercícios ótimos que eu gosto de fazer. De vez em quando eu mesmo faço lá em casa para testar e para melhorar. A gente nunca está pronto e pode viver 200 anos que a gente nunca vai estar pronto, né? Então eu faço direto. Primeiro deles, comunicar-se na frente do espelho. Pega um discurso qualquer, pega qualquer tema que você goste de falar e vai para frente do espelho que nem um doido e fica falando na frente do espelho. E aí eu te sugiro que junto com este exercício do espelho, você grave um vídeo fazendo essa performance na frente do espelho. E depois você pega esse vídeo e você se observa. Mas você se observa como se você fosse um professor exigente. Você começa a perceber se a tua fala não está muito baixa, se a tua fala não está muito rápida, se ela não está muito lenta também, porque a lentidão exagerada também atrapalha. Perceba quantas vezes você repete alguns vícios de linguagem que nos atrapalham muito, né? É muito agoniante ouvir uma pessoa que ela começa a conversar contigo e ela começa assim. Então, Ângelo, eu sempre gosto, né, de falar eu acho, né, que isso aqui cansa a gente com Nossa, 30 segundos, chegou a dar né? uma agonia isso aí, cara. É Muito muito louco. cansativo. E você imagine que tem gente professor que dá aula Sim. dessa forma, palestrante que acaba indo falar sobre algum tema para alguém, caiu lá no ambiente em que precisava falar, proferir uma palestra e faz dessa forma. Então você imagina ouvir uma pessoa 1 hora falando desse jeito. É muito É. cansativo. Então presta atenção se você não tem esses vícios. E é muito como eu, por exemplo, eu morei muitos anos no Rio Grande do Sul e eu tenho muito o vício do né.
E alguns eu já me ouvi durante essa entrevista aqui, e eu sei que eu falei alguns né aqui. Talvez, podem me julgar, mas acho que não atrapalhou tanto a comunicação. Mas eu sei que eu tenho e tenho que me policiar. E eu estou o tempo inteiro falando e me policiando para que o né não saia. Mas eu sei que eu tenho esse vício, por quê? Porque eu já fui para frente do espelho, já gravei muito vídeo e já me observei. Então a observação ela é fundamental. Se você quer melhorar a sua timidez, quer melhorar a forma como você fala, você precisa se observar. O conhecimento da técnica, ele é fundamental, você precisa ter o conhecimento, mas se você conhecer a técnica e não praticá-la, não vai adiantar de nada. Então, você precisa ter essa prática. Eu falei 2 exercícios, que é o na frente do espelho, gravar. E aí, o outro exercício é a leitura em voz alta para alguém. Você vai pegar um livro e vai ler para alguém em voz alta esse livro, ou uma parte do livro. Obviamente, não vai ler o livro inteiro. Você vai ler e vai pedir para a pessoa observar. Se você está lendo bem, se você está lendo as palavras terminando todas as sílabas da palavra, porque às vezes a gente, na pressa, o nosso cérebro meio que nos trai. Então, ele come algumas palavrinhas e a gente vai falando a palavra pela metade. Então, tomar cuidado, ver se você está pronunciando cada palavra como ela tem que ser pronunciada. Se você está pronunciando os R's corretamente, se você está pronunciando os S's corretamente, os F's, os P's. E aí, aqueles exercícios bem conhecidos de trava-línguas podem ajudar nesse sentido. Você vai fazer a leitura em voz alta, beleza? Fez a leitura, pede a opinião da pessoa para ver o que a pessoa acha da tua leitura. E pratica trava-línguas. Exemplo de trava-línguas. Para o R, por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha raivosa roeu o resto. Repete umas 3 vezes. O trr, para trabalhar o som da língua tremendo no céu da boca. O trr. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. É bom. Ajuda a praticar esse Legal. som do R. O F, que tem muita gente que se perde ali no som do F. Fiz um fundo fidalgo, um fidalgo, fundo fiz. Fiz um fundo fidalgo, um fidalgo, fundo fiz. Fiz um fundo fidalgo, um fidalgo, fundo fiz. O F é uma consoante chatinha de pronunciar, porque você tem que fazer uma pressão sobre os lábios, dentro da boca, para fora, em direção aos lábios, e essa pressãozinha ela é desconfortável. Se a gente for né? O F. Nunca tinha notado. Então a gente precisa praticar. São coisas que quem é que nos disse isso em algum momento da nossa vida? Na escola, quem é que ensinou? Não aprendemos. Na faculdade, alguém ensina? Não. Então, a vida vai nos cobrando isso e muitas vezes a gente se pega despreparado, mas a parte boa é que tem muito profissional bom aí ensinando isso pra gente colocar em prática.